Tá pensando que é só 60 pontos? Você vai ver, eu vou passar dos 100. Nas assistências, o meio campo é show. É show. E no ataque vou fazer mais que 3 gols. No goleirão, muitas defesas vai fazer. E a minha zaga é sempre FG. E no jornal do Cartola você pode confiar que com certeza o seu time vai imitar. Alô, alô, cartoleiros! Estamos de volta com mais um Jornal do Cartola, o Jornal Campeão. Eu sou Marcelo Coutinho, do meu lado, Rafaela Tonucci. E aí, Coutinho, fala galera, estamos aí abrindo a 17ª rodada. Foi uma rodada legal essa rodada anterior aí, embora não conseguimos o SG que esperávamos com o Corinthians, mas no fim saímos bem, conseguimos ali uma boa pontuação. No total também conseguimos um ganho satisfatório aqui de jogadores, Coutinho, porque nós indicamos mais ou menos 45 jogadores na rodada anterior e desses 45, 29 se deram bem, foi uma pontuação razoável para cima, né, que seria aí acima dos 4 pontos. Então, quer dizer, acertamos quase 65% das nossas indicações na rodada anterior, foi muito bom. Excelente, excelente. O jornal conseguiu fazer aí 74 pontos, subimos a nossa média para 65,5. A média do líder do Nacional até o momento caiu, está 69,95, já saiu da casa dos 70 até hoje. Isso aí. Faltando mais 3 rodadas, então o previsto aquele mesmo. A média ficar ali em torno de 67, 68 para esse primeiro turno. Isso aí. Né? E eu gostaria de estar mandando um abraço aí para Sidney Antunes de Goiânia, ele que é presidente do time Boca de Cisco FC, Alex Milbrat do time FC Corrientes. Um abraço aí, Alex. Abraço. Bruno Rafael, que fez um comentário lá na nossa página, Tonucci. Sou um fiel súdito das dicas do Jornal do Cartola, o melhor disparado, aguardando um abraço. Então, um abraço aí, Bruno Rafael. Valeu, Bruno. Matheus Gomes também comentou, Tonucci. Disse aqui, não tem coisa melhor do que almoçar assistindo o Jornal do Cartola. É o horário do expediente ali, né? A pausa do expediente, aproveita para assistir o jornal. Muito Valeu. legal. Um abraço aí, Matheus Gomes. Um abraço também para Rodrigo Bedo de Capetinga, Minas Gerais. Abraço. Essa galera aí, toda ela curtindo, é fã do jornal já desde quando nós começamos ano passado. Legal, legal. Então vamos melhorando aí a cada dia. Você não deixe de comentar na nossa página, lá no YouTube, no Cartola FC Dicas, porque pode estar sendo lido o seu comentário aqui. Isso aí. Não é verdade? Esporte Legal, nossa patrocinadora oficial. Você já sabe, são os melhores produtos esportivos da internet com as melhores marcas e o menor preço. Você confere na internet e vai ver que a Esporte Legal tem o menor preço, Tonucci. Muito legal. E vou te falar, agora já tem essa camisa que você vê, porque já chegamos nos 70 participantes aí da WC, né, A Liga World Cup que a gente vai falar, já passamos dos 70, e aí a gente vai mostrar aqui hoje o prêmio caso chegarmos a 80 participantes. Isso aí. E essa camisa aí que você vê, filas, seleções, saindo muito barato, né, Tonucci? R$ 54,90, Coutinho. Pois é, e esse preço você encontra somente na Esporte Legal, então acesse já www.esportelegal.com.br. Esporte Legal, preços que quebram recordes. Estamos também no Cartola FC Dicas, lá você encontra os nossos vídeos, encontra o regulamento das nossas copas e não perca tempo que está acabando o prazo de inscrição. É verdade, está com um sistema novo de scouts lá, você pode conferir a pontuação dos seus jogadores. E Cartola FC Dicas, o primeiro site aí do Cartola FC e se consolidou aí com o melhor do Fantasy Game. Então acesse já www.cartolafcdicas.com. Bom, estamos aí com a segunda Copa Esporte Legal. Isso. E já vai faltando agora 2 rodadas apenas para a gente saber quem vai ser os 16 classificados. Isso aí. Mas vamos ver quem está na frente? Vamos lá. Se liga na liga! Joga na tela aí! É isso aí, você vê os 16 primeiros que estão sendo classificados, mas vamos ler os 5 como de costume. Real Matismo, ele que está se mantendo aí, Coutinho, João Carlos. Parabéns aí, João Carlos, né? De feito difícil se manter. Muito difícil. 4º colocado, Linha Lambi, UFC, Gerson Baesso. Esse chegou agora aí entre os 5. Sim, chegou agora. Né? Parabéns aí, Gerson, tá mandando bem. TNT Bartenders. Manteve também. Manteve, Júnior TNT. Parabéns aí, Júnior, hein? Tá faltando 2 rodadas. Isso aí. Winchester Team, Matheus Gomes Queiroz.
Parabéns aí, Matheus Gomes, também está na segunda colocação? Isso. Pois é, muito bom. E quem está levando aqui a primeira colocação é o Real Coró FC, o William Vinícius. William Vinícius, esse aí é perigoso, hein? Pois já é. estou conhecendo, ele está lá na World Cup também. Já está na World Cup. Né? Parabéns aí, William Vinícius, está liderando aí, já faz tempo lá o World Cup. É um grande cartoleiro. Esse é. Então, galera, estamos aí com a nossa Liga Jornal do Cartola World Cup, a nossa Copa do Mundo, que começa na 20ª rodada, que é a primeira rodada do segundo turno, né, Antônio? Por volta do dia 10 de setembro. Por volta do dia 10 de setembro. Então você tem mais ou menos até o dia 5 para estar efetuando esse pagamento. Isso. Né? Então entra lá no Cartola FC Dicas, através do PagSeguros, com apenas R$10, você terá grande chance de ser citado aqui no programa Entre os Primeiros. Isso aí. E aí, de quebra, concorre a prêmios inusitados, né, Antônio? Exatamente. A camisa Seleções. Já passamos dos 70, que você a camisa viu. Seleção que você viu. Exatamente, já são 7 prêmios. Sim. Agora, atingindo 80, teremos aí, como Muito prometido, legal, essa mochila aqui da World Cup. mochila da World Cup, marca Adidas. Muito né? legal, Coutinho. Aqui Consagrado. atrás também tem um Detalhe Adidas. detalhe Adidas. Isso. Muito legal, confortável a mochila. Toda Bem acolchoada. E outra, né, cabe Antônio? notebook grande aqui, viu? Cabe notebook até de 17 polegadas, Isso aí, galera. isso aí. É um produto para você guardar de recordação aí também da Copa do Mundo, né, aqui no Brasil. É isso aí. Então esse aí será o 8º prêmio caso atingirmos 80 participantes. Ele Muito tá bacana. perto, ele tá perto. Né? Agora, galera, muita gente tem perguntado como que vai ser a tabela, né? Sim. Teremos a primeira fase de classificação. Se Isso. caso atingirmos 100, a gente vai fazer a primeira fase aí com 64 participantes, né? Sim, De sim, classificados, sim. né? Isso. Mas, em caso ali ficar mesmo até 80, Aí 32. 32 como era classificados. combinado. E vão ser 10 rodadas, as primeiras 10 rodadas da World Cup vai valer a primeira fase de classificação. Isso Então aí. você tem bastante Muito tempo aí pra poder se classificar. às vezes começa mal, mas tem tempo para Dá se pra recuperar. recuperar. Isso aí. Não é verdade? Então, beleza. Vamos então à parte que nos interessa, chamando análise dos confrontos. Joga na tela aí! Galera, lembrando aí que esse programa é um pouco mais curto, porque tivemos rodada no meio da semana, então o tempo é mais curto para poder gravar, editar e colocar no ar. Então vamos dar procedimento aqui mais rápido nessa rodada, beleza? Bom, lembrando aí que a média de faltas do campeonato é 34 faltas por jogo e de cartão amarelo é 4.4. Aí sempre que você vê que a média estiver acima disso, né, você pode pensar que é um time faltoso, ou que se a média de O cartões árbitro amarelos... faltoso ou dá muito cartão. se estiver acima da média, você já Isso. pode desconfiar um pouquinho ali. Isso aí. Vamos pro primeiro jogo então. Botafogo e Chapecoense no Maraca sábado. Quem vai pitar o Anderson Daronco. Ele que dá 35 faltas e 4,5 cartões. Pouquinho acima. Pois é. Botafogo perdeu fora de casa, né? Chapecoense venceu o Fluminense dentro de casa. Foi. Tá mostrando aí a Chapecoense novos números, né? Sim. Agora, o Botafogo, apesar de ter marcado só 4 gols, marcou esses 4 gols em casa. E a Chapecoense não é muito ofensiva fora de casa, só Tem marcou razão. um gol. Então eu tô acreditando aí no SG do Botafogo. Sim, pra essa esses partida. números que o Coutinho diz é pós-Copa. Pós-Copa, todos esses números aqui em relação a gols é Sim. tudo pós-Copa. Então eu acho que tem uma tendência para o Botafogo, já que o Botafogo não tem levado muitos gols. Concordo. Dos 6 gols que o Botafogo levou, só levou um em casa, que foi aquele contra o Flamengo. Então Foi. eu acho Clássico. que tem chance do SG Botafogo. Ok. Vamos às melhores peças desse jogo. Colocamos o Jefferson. Jefferson, que saindo com o SG vai ser uma boa. Isso aí. Né? E a Chapecoense também rende defesa difícil para goleiros adversários e a maioria delas é fora de casa, Tonucci. Olha, né? interessante. Então o Jefferson aí pode ser uma boa. Ok. Temos também o Edilson. Edilson, que corre um leve risco ali de tomar um amarelo, Isso, já que o corre árbitro sim. está acima da média de cartões. Isso aí. Mas o Edilson é fenomenal nos pontos seguros, né, Tonucci? Muito bom. Tá sofrendo faltas, tá Finaliza, finalizando, tá com as faltas. rouba algumas bolas. A Chapecoense Sim. é o segundo time que mais cede bolas no campeonato Comete muitas faltas também. também. Então eu acho que o Edilson casa bastante aí nas estatísticas. Também acho. Só o cartão que é negativo. Isso. No meio, o Daniel. Daniel, que é aquele mesmo que já mitou, né, naquele Já jogo fez contra o 3 Criciúma, Isso aí. né, e fez uma pontuação segura a rodada passada, fez gol contra o Fluminense, né, então o Maracanã é um campo grande, que favorece os Ele jogadores é rápidos, participativo, habilidosos, bom.
E o Daniel, quem sabe, pode vingar aí de novo, né? Também acho. O Wagner Mancini é o próximo indicação, ele que fez 2 pontos e alguma coisa. Perdendo de 1 a 0. De 1 a 0. Talvez ali por causa das roubadas de bola, né? Pode ser. O próximo aqui que a gente vai falar que exatamente, é o nosso fundo do baú, o Ayrton. Ayrton. Galera, o Ayrton roubou 12 bolas nos últimos 2 jogos. Foram 5 bolas no penúltimo jogo e no último 7 bolas. Eu tenho um pouquinho melhor, Coutinho. Nos últimos 4 foram 21. Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense e Figueirense. Aí, respectivamente, foram 7, 2, 5 e 7. 21 bolas. Maravilha. Maravilha. Tá fazendo boas pontuações. Tá, é o que mais está se destacando aí no setor agora. Só corre o risco de levar um cartão também. Também. Mas se destaca nas roubadas de bola. Alguém que quer jogar seguro aí, talvez para manter uma colocação de liderança, sim. né? Então, tá valendo. Tá valendo. O Ayrton é uma boa opção. Ok. Próximo jogo. Atlético Mineiro e Internacional no Independência. Quem vai pitar é o Luiz Flávio de Oliveira. Ele que dá 29 faltas em média, está bem abaixo. E 5 cartões amarelos, um pouco acima. Ficar ligado com aquele jogador que já tá ali com um retrospecto bom de cartões, né? Isso. Aí foge dele. Foge dele, isso aí. Né? Ou então aquele jogador que comete muitas faltas. Isso. Bom, o Atlético ainda não conquistou nenhum SG no campeonato, então não tem como acreditar no SG, ainda mais que o Inter é ofensivo, um dos que mais faz gols. Né? O Inter vinha de 5 SG, perdeu esse SG agora para o São Paulo, mas continua sendo um time forte defensivamente. Isso. Né? Eu acho um jogo parelho aqui, complicado de se apostar. Sim. Né? Não sei não, hein? Mas vejo aí que peças ofensivas possam vingar. A tendência é melhor para peças ofensivas. Vamos às melhores peças desse jogo. Isso aí. Temos o Dátolo, que é ex-Inter, né? Ex-Inter, motivação a mais, sim. Cobra as bolas paradas. Pois é, não deve ter tantas, né? Porque o juiz dá poucas faltas. Certo, mas você apostando num jogador que ele assume as bolas paradas, pro Cartola é sempre um trunfo, né? Trunfo, ele bate todas. Então, o Dátolo aí, você querendo apostar no Galo, no meio é a melhor opção. Isso aí. O Tardelli que não fez uma boa partida. Não fez. Ficou sumido do jogo. Não foi aquele cara participativo que a gente sempre falou das últimas rodadas. Esperávamos isso, mas o detalhe que a gente tem que tirar disso também é ver que o Flamengo realmente melhorou defensivamente. Defendeu bem. O Flamengo tomou o gol, mas não deixou o Galo organizar suas jogadas ofensivas. O Tardelli ficou sumido, mas no Independência vai ser diferente. Eu concordo, também acho que ele pode aparecer. Eu acho que a galera fica meio assim, não foi bem, eu vou fugir, foi bem, eu vou. Mas não é bem assim não. Eu acho que o Tardelli dessa vez pode participar melhor. Concordo. Do outro lado nós temos o Wellington Silva. Que mandou bem demais, né? Surpreendeu, todos acharam que não ia jogar, ia ser o Claudio Vinck, né? Ninguém escalou, aí acabou que jogou, fez 9 pontos. Roubou bola, sofreu faltas, arrebentou. Então, um jogador que tem sido mostrado seguro, né? Isso é sempre bom, que aí você pode apostar dentro ou fora de casa, sem contar tanto com o SG, que pode até vir, né? Já que o Inter também é forte, mas o Wellington Silva é bom não. Arangues, que é ofensivo, pontuou bem demais também, né, Tonônio? A sorte da rodada passada é que vários jogadores às vezes não marcaram gol, não deram assistência, zagueiros que tomaram gol e fizeram uma pontuação segura. Mas esses bons jogadores que a gente sempre fala aqui. Então o Arangues é um jogador que rouba bolas também, sofre faltas e eu acho que pode estar bem também. Outro no meio do Alessandro. O Alessandro também fez uma pontuaçãozinha segura. Razoável. Né? Razoável ali, perto de 4 pontos. Mas está precisando mostrar mais o D'Alessandro. Concordo. Né? Eu acho que entre os dois, o Arangues está sobressaindo um pouco mais. Ficaria com o Arangues. Mas o D'Alessandro é o cara que também bate bolas paradas. Qualquer hora vai ressurgir, fazendo alta pontuação. É verdade. Então vai ser sempre indicação aqui, não tem jeito. Sim. Próximo jogo. Palmeiras e Curitiba. O jogo aí dos... Desesperados? Dos desesperados também. E dos alviverdes, né? Exatamente. Pois era isso que você ia falar, né? O jogo é no Pacaembu. Quem vai apitar é o Marcos André Gomes da Penha. Ele que só apitou um jogo nesse Campeonato Brasileiro Série A. E deu 27 faltas, que é bem abaixo. E 2 cartões amarelos, também é bem abaixo. Pois é. Aí, o que pensar desse jogo, né? O Palmeiras tem que ir pra cima, né, Tonucci?
Eu acho que tem que ter uma resposta do time do Palmeiras e acho que agora é agora. É um bom jogo, jogando no Pacaembu contra o Curitiba, que não vem bem também, apesar de ter tido uma vitória contra o Vitória. Eu acho que aí é até melhor, porque vem de uma vitória, então às vezes favorece. Eu também gosto, o time que vem de derrota, o outro vem de vitória, geralmente o que perdeu vence. Precisa vencer. Precisa vencer mais. Mas não é sempre assim. O Palmeiras não conquistou nenhum SG no campeonato, né? Marcou poucos gols e é o time que mais toma gol no pós-copa. Agora, o Curitiba também não faz muitos gols. Marcou apenas 6 mas marcou 4 fora de casa. Mas o Palmeiras toma esses gols. Toma os gols. Mas pela circunstância dos dois times na tabela, eu acredito que o Palmeiras vai entrar focado em não levar esse gol. Tá precisando. Né? E eu vou acreditar mais no SG do Palmeiras aí. Pode acontecer. E acredito na vitória do Palmeiras também. Então, tem um centroavante lá que a gente já sabe que vai ser quase unânime aí. Vamos lá, as melhores peças desse jogo. Vitor Luiz, que andou devendo aí nas últimas duas, mas quem sabe sai com SG e jogando em casa ele já participou com assistência. Então vai ser um jogador que vai incomodar ofensivamente também. Você pode esperar algo ofensivo dele. Concordo. Tem o Lúcio também. Lúcio, que também é outro que andou sumido, mas mesmo assim acho que talvez o Fábio Ferreira já passou ele nas roubadas de bola, né? Do campeão do quesito. Eles estavam juntos ali. O Fábio Ferreira jogou o jogo passado. Da posição também. Da posição. Então eu acho que tendo o SG, de repente o Lúcio volta a roubar essas bolas e aí é uma boa opção. E o Henrique? Henrique, que é o goleador, marcou nos 2 últimos jogos. Ele que tem sido a peça mais lúcida ali do Palmeiras, né? Sim. E eu acredito que ele é o principal para estar marcando nesse jogo aí e fazer com que o Palmeiras saia dessa zona de desconforto, né? Tá precisando. Próximo jogo, Fluminense Sport. Esse jogo vai ser no Maraca, quem vai apitar é o André Luiz de Castro. Ele tem 29 faltas de média e 4 cartões amarelos. Ele está aí abaixo. Abaixo, né? Então não precisa se preocupar muito com os cartões aí nesse jogo, não. Sei. Agora, Fluminense, a galera deve estar meio ressabiada. Sim. Não tá mal, né, Antonucci? Mal, tá vacilando em casa, vacilando fora. Mas aquela não pode história. Deixar abalar, eu acho que é a hora de vencer. A hora de vencer é agora. Pois é. Né? E tem um bom jogo para isso, já que o Sport não tem bom retrospecto jogando fora de casa. Então. Apesar do Sport vir motivado, ganhou dentro de casa. E outra, pega um adversário direto que é o Fluminense ali na briga por Libertadores. Então o Sport vai complicar para o Fluminense, não vai ser jogo fácil não, mas eu estou acreditando na vitória do Flu e uma leve tendência do SG, já que o Sport não marcou ainda fora de casa. Pode acontecer sim. Vamos às melhores peças desse jogo. Conca, que é o cara que bate as bolas paradas, né? O cara que já deu 5 assistências no campeonato. Então o Flu precisando vencer, quem sabe não participa dessa jogada ofensiva aí o Conca. E o Fred? Fred também, que está devendo muito, né? Esse último jogo foi mal, não fez nenhuma pontuação segura, como foi no anterior, mas precisa tirar o Fluminense, e o Fluminense precisa vencer, e ele é o cara que vai estar lá dentro da área, quem sabe não marca nesse jogo. Isso aí. E o fundo do baú temos o Jean. O Jean que tá mandando bem, né? Tá finalizando muito, ele finalizou bastante, rendeu bastante defesa pro Danilo naquele último jogo. Quem mais teve a chance de fazer o gol ali foi ele. Foi ele. Né? E ele rouba bolas. E ele já marcou também nesse campeonato, né? Tá roubando as bolinhas. Tá fazendo pontuação segura. Isso aí, fundo do baú aí no Jean. Próximo jogo, São Paulo e Santos. Clássicozão no Morumbi. Quem vai apitar o Vinícius Forlan. Ele que dá 39 faltas em média e 5,5 cartão. Esse aí tá bem acima. É assim. Ele tem poucos jogos apitados, mas mesmo assim, nos poucos que tem, ele tá bem acima. Aí ficar cuidado com o jogador faltoso e jogador que tá ali com 2, 3 cartões amarelos, que aí é perigoso. Isso aí. Né? Agora, clássico, complicado de se apostar, Sim. né? E difícil opinar também, né? Porque é imprevisível, no clássico tudo pode acontecer. Verdade. Agora, o São Paulo vem de uma boa vitória, o Santos vem de uma grande vitória. Enfim, conseguiu um SG, que nunca é confiável. É verdade, o São Paulo conquistou o SG, mas foram 2 no pós-copa. Sim. O Santos voltou a conquistar e o Santos assumiu a ponta dos SG aí. Sim. Com 9 SG. Né? O Corinthians tem 8 e o Internacional tem 8. Teve um jogo difícil, a bola bateu na trave ali no pênalti, né? Verdade. Teve sorte também. Exatamente. Então, o Santos aí é o campeão do SG.
Eu vou apostar no empate nesse jogo, né? Talvez sem gols, pode ser que aconteça com gols também, mas eu estou acreditando mais no empate. Vamos às melhores passes desse jogo. Paulo Miranda. Paulo Miranda está fazendo pontuação segura. Tá sim, né? E ele é zagueiro que está jogando na lateral. Lateral, uma hora pode participar ofensivo também. Isso aí. Ou nome. Já marcou gol na Copa do Brasil. Isso aí. Ganso no meio campo. Esse aí, fenomenal, né? Fenomenal. Dentro, fora de casa, clássico ou sem clássico. Roubando bola, tá mandando bem demais. Bola, o cara dá assistência e no último fez gol, né? Chegou na área, né? Chegou na área. Então ele sempre vai ser peça que vai participar daqueles momentos perigosos, então sempre vai passar perto da boa pontuação. Isso aí. Temos também o Alexandre Pato. Alexandre Pato está na boa fase, ficou meio escondido no jogo contra o Inter, sim, teve uma chance lá, perdeu, sim. Mas é aquele cara que quando tiver a oportunidade vai marcar de novo. Sim. Né? Então, quem quiser, principalmente São Paulino aí, né, Antonucci? Quiser acreditar, o Alexandre Pato também. Pato. Eu preferi nele que o Kardec. Do outro lado nós temos o Aranha. Aranha que pode fazer as defesas difíceis, né? E ainda defende o gol do time que tem mais SG. Isso aí. Então, pode ser uma boa sim. Cicinho, grande ladrão de bola e quem sabe sai com SG, não acredito tanto nessa, mas ele é seguro dentro e fora de casa. Seguro, sim. E quem está merecendo estar aqui depois da última atuação é o Damião. Damião participou muito mais que o Thiago Ribeiro nessa, muito né? Muito mais, participou. Finalizou, roubou bola. Roubou bola. Então, eu acho que o Damião quebrou aquela vamos zica, ver né? se agora ele vai ter uma constância. Exatamente. Próximo jogo, Vitória e Figueirense. Esse jogo vai ser no Barradão, Marcelo de Lima Henrique vai apitar. Ele dá um pouquinho acima também, 35 faltas e 4,8 cartões. O Vitória tem um bom jogo agora, né, Antonucci? Também acho. Perdeu fora de casa e empatou em casa na anterior, né? Então tá precisando ter um bom resultado. É verdade. E aí tem um bom jogo também no Barradão. Pois O Vitória conquistou 2 SG no pós-copa e todos 2 em casa. Sim. Então, quem sabe aí, né? E dos gols contras que o Vitória tomou, que foram 8, apenas 1 em casa, Antonucci. Verdade. Então, tem uma chance sim de SG aí pro Vitória, já que na última ele conquistou, né? 0x0 ali com a Chapecoense. Quem sabe aí não conquista de novo. O Figueirense melhorou também, mas seus números são melhores dentro de casa. Fora de casa o Figueirense só marcou 2 gols, né? E fora de casa também toma a maioria. Dos 8 gols, tomou 5 gols fora de casa. Vamos acreditar na vitória do Vitória. Sim. E quem sabe o SG aí também pro Leão lá de Salvador. Vamos lá. Cadu, zagueiro. Exatamente, ele que já teve algumas boas pontuações. Ele tomou o gol, fez acima dos 4 pontos. Então, e se tiver o SG nessa aqui também pode ser uma peça diferenciada aí. Pois é, ele rouba quase 2 bolinhas por partida. Então, média vamos dele. lá. A gente está no SG do Vitória, você pode ir de Cadu. Na frente o Caio. Caio, que fez pontuação segura, né? 3,8. Quase 4 pontos. E já não marca 2 batidas. Tá na hora, né? Tá na hora. E o Figueirense que dos 8 gols levou 5 fora de casa. Pois é. Mas foi contra o Cruzeiro. Foi aquele jogo contra o Cruzeiro, esses 5 aí. Mas faz só gol, para né? lembrar. Mas Vitória também marca seus gols. Vitória aqui. A Vitória já marcou 7 gols, só que a maioria fora de casa. Foi fora. Não bate muito, mas pela circunstância do jogo e do campeonato, eu acho que o Vitória vai vencer e o Caio pode participar aí. Isso aí, tá precisando vencer. E do outro lado nós temos o Thiago Volpe, para você que não vai acreditar que o Vitória vai marcar. Exatamente, Thiago Volpe é o cara das defesas difíceis, né? A gente falou rodada passada que ele ainda podia ter SG. Foi a rodada dos goleiros, né, Antônio? Foi sim, ele arrebentou. Inclusive nós tivemos o campeão lá, né, no nosso time. Mas o Thiago Volpe vai ser uma boa opção. Isso aí. Sempre. Próximo jogo, Grêmio e Corinthians, outro jogaço. Na arena do Grêmio, quem vai apitar o Weber Roberto Lopes. Ele dá 37 faltas, que é bem acima, mas cartão tá bem abaixo, é 2,4. Pois é. O que acontece com esses times que são times já frisados, que conseguem SG? Os jogos geralmente ficam meio truncados, né? A gente esperava isso do Cruzeiro e Santos, não foi tanto. Sim. Né? Mas quanto o Grêmio já foi. Foi bem travado. Né? O Bovo só saiu ali no finalzinho. Foi. E o Grêmio tem essa característica ainda
de marcar mais que o Santos. Sim. Agora, em Corinthians e Grêmio, eu vou acreditar aí até mesmo num 0x0, Tonucci. Sei. Porque o Grêmio tem 3 SG, o Corinthians tem 4. O Corinthians, dos 11 gols que marcou, apenas 1 gol fora de casa. Sim. Né? Então, o Corinthians, um time de SG fora de casa é um time que não marca gol fora de casa. O Grêmio também, outro time que não marca muitos gols, mas finaliza também muito. Finaliza. Se destaca com o SG. Eu acreditaria no SG para os dois times aí. Tá? Então, acho que peças defensivas são as melhores opções desse jogo. Vamos às melhores peças. Só acho que a tendência menor de SG é pro Corinthians, porque o Grêmio finaliza muito, então pode acabar empurrando a E vem bolinha de uma lá. derrota, né? Precisa vencer. Pois é. Pode ser. Ok, colocamos aí o Marcelo Groi. Marcelo Groi, porque eu estou confiante no SG do Grêmio e o Corinthians também é um time que finaliza. Sim. Está entre os que mais finaliza. Sim. Finalizou muito jogo passado também. E aí o Groi é um bom goleiro, pode estar lá fazendo mais uma defesinha difícil ali e sai bem. Concordo. O cara que já passou pelo fundo do baú, já passou pelas melhores indicações que dessa vez vai estar no time, Felipe Bastos. Felipe Bastos foi uma grande descoberta aí do jornal, né? Fez 10 pontos, agora fez 9, então tá roubando bolas, tá finalizando, sofrendo tá sendo falta. Seguro. O Danny Boy que sabe disso, porque ele viu o Jornal do Cartola e colocou o Felipe Bastos lá. Mandou então, bem. Felipe Bastos, excelente opção, pode estar no seu time. Isso aí. Do outro lado, nós temos o Anderson Martins, que também foi bem seguro. Bem seguro, Antônio te avisou, né? Que o substituto do Kleber vinha aí com uma bagagem boa. Inclusive, quando atuou pelo Vasco, foi a melhor zaga do campeonato em 2011. E voltou roubando 3 bolinhas, Antônio. Anderson Martins aí, quem sabe, eu ainda acredito no SG do Corinthians também. Isso aí. E temos também o Fagner. Fagner, excelente, vem de 2 pontuações seguras nos 2 últimos jogos, fez quase 4 e fez quase 7 agora, mesmo jogando fora de casa, e eu ainda acredito também no SG. Isso aí. Próximo jogo, Criciúma e Flamengo. Jogo no Heriberto Rios, quem vai apitar é o Leandro Pedro Voaden. Ele que dá 32 faltas em média e 2,5 cartões, ele também está bem abaixo. Bem abaixo. Vamos supor, você pensar de repente aí num ladrão de bola igual o Serginho, que toma cartões direto, de repente nessa não vai tomar. Não leva cartão. Né? O Criciúma vem de 2 SG, né? Conquistou contra o Cruzeiro em casa e agora fora contra o Bahia. Então eu acho que tem uma chance sim de SG para o Criciúma. O Flamengo também não é tão ofensivo quando joga fora de casa. Dos 6 gols que o Flamengo marcou, apenas 1 foi jogando fora de casa. Né? Agora, os 2 times tomam gols acima da média. O Criciúma já levou 10 e o Flamengo já levou 8. Sim. Né? Mas eu acreditaria aí numa leve tendência do SG para o Criciúma. Na verdade, eu estou até esperando para os 2, porque o último resultado do Criciúma foi 2-0, né? 2-0. Será que mais um agora? Pode ser. E o Flamengo melhorou defensivamente. Sim. Né? Mesmo jogando contra o Galo, tomou o gol, mas o Galo quase não criou. Sim. Né? Então, o Flamengo melhorou, quem sabe. Eu vou acreditar mais no SG do Criciúma, mas concordo com você. Os dois são ruins de ofensivo. É verdade, né? Com certeza. O Flamengo também marcou poucos gols. O Criciúma marcou 5, o Flamengo 6 aí no pós-copa. Vamos às melhores peças desse jogo. Isso aí. Colocamos o Fábio Ferreira. Fábio Ferreira, que é o campeão das roubadas de bola. Sim. Né? Do setor da defesa ali. Então, se tiver um SG, vai bem. Vai bem sim. E do outro lado nós colocamos Paulo Vitor. Paulo Vitor, porque o Criciúma exige muito dos goleiros quando joga em casa. Sim. Já foi constatado isso em outras rodadas. Sim. E o Paulo Vitor pode estar bem. Agora, a rodada passada a gente imaginava que o Galo podia fazer isso, né? Só que o Galo jogou mal. Né? O Galo rende mais defesa difícil. Mas vamos acreditar nessa agora que o Paulo Vitor vai bem. Concordo. O Wallace. O Wallace também sobressaiu na última que foi fora, roubou bastante bolas, marcou 10 pontos quando jogou com o Criciúma. Foi bem. Nessa agora fez uma pontuaçãozinha segura. Legal, né? De 3 pontos ali. Sim. Então o Wallace, você querendo acreditar no SG do Flamengo, ou achando que está difícil peça para zagueiro, eu acho que o Wallace é uma boa opção. Isso aí. No meio campo, o Everton. O Everton também se destacou nas 2 últimas, né? E ele tem roubado bolas. Pois é, nessa última agora foi só roubando bolas, sofrendo falta, né? Então, é um jogador aguerrido, ele tem um bom preparo físico, corre o tempo inteiro, dá combate, vai na frente. Busca o jogo o tempo todo. O tempo todo, corre, ele está no campo todo. Então, o Everton aí, uma boa opção. Isso aí. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Bahia. Domingo na Arena Baixada.
Quem vai apitar é o Sandro Meirahit, ele que dá 33 faltas em média, está praticamente na média, e cartão é bem abaixo, 2,8. Beleza, então também não se preocupar aí com muitos cartões aí não. Agora, o Atlético Paranaense, que não é um time de SG, nem mesmo o Bahia, os dois conquistaram 2 SG até agora. Sim. Né, no pós-Copa. Sim. O Atlético Paranaense conquistou esses 2 dentro de casa. Esse é o ponto a favor para você acreditar de repente no SG do Atlético Paranaense. O Bahia também é um time que marca poucos gols, mas tem marcado mais fora de casa. Verdade. O Bahia rende mais SG para time adversário jogando em casa do que fora. Né? Esse é o ponto negativo. Sim. Mas eu acreditaria numa leve tendência do SG para o Atlético Paranaense. Sim. Né? E acreditar bastante também nas peças ofensivas, já que o Atlético Paranaense marcou 10 gols até agora. Mas um detalhe, Antoniotti, dos 10, 3 somente jogando em casa, o Atlético Paranaense no pós-Copa. Ok. Deixa eu só lembrar mais uma coisa do Sandro Meirahit, porque o Bahia é um dos times que mais tomou cartão vermelho no campeonato, se não é o que mais tomou. E o Sandro, ele dá muitos cartões vermelhos, eu não disse. Foram 4 cartões vermelhos nos 9 jogos apitados. Então é um número alto, né? Número alto. Lembrando também que lá no Atlético tem bons jogadores de cabeça, né? Tem. O Bahia é o time que mais sofre gols de cabeça. Isso aí, né? isso aí. Vamos lá então, as melhores peças. Natanael, que é o campeão das assistências no setor da lateral, sim, né? Tá mandando super bem. Na última que jogou em casa contra o Botafogo, deu 2 assistências. E eu acho que tem uma tendência de SG. Pontuou seguro rodada passada, 4 pontos. Então, grande nome aí, Natanael. Ok. Temos no meio o Badia, que tá batendo as faltas. Batendo as faltas, né? Então, isso sempre vai ser um trunfo no Cartola. Eu não gosto muito desse jogador, também mas não. pela circunstância do jogo e, de repente, por bater as bolas paradas, pode acabar dando assistência qualquer hora. E aí saindo com uma pontuação. Ele fez uma pontuação segura também. Sim, rodada sim. passada fez ali na casa dos 4 pontos. Sim, foi bem. E o Marcelo na frente, já que não tem o Douglas Coutinho. Infelizmente, né? Pois eu é. acho que mesmo você, de repente, querendo arriscar o Douglas Coutinho, ele vai entrar. Vai entrar com certeza. Vai entrar e quando entra, sempre passa Nossa, perto ele trabalha muito. Trabalha muito, né? Então, gosto dele. Eu acho que você querendo jogar com o Marcelo ou com o Douglas Coutinho, ou até mesmo o Cléo, eu acho que você pode escolher sim algum atacante ali, atacante, né? Também acho. É difícil saber quem. Sim. Né? Mas é um jogo chave aí o Atlético Paranaense. Isso aí. Próximo jogo para finalizar. Goiás e Cruzeiro. No Serra Dourada, quem vai apitar é o Francisco Carlos do Nascimento. Ele que dá 28 falta e meia, de todos aqui é o que menos dá falta, e 3,2 cartões. Ele também está baixo. Pois é. Agora, o Goiás era o time que mais rendia SG, a gente esperava que ia render pro Corinthians, não foi, marcou 2 gols. Tava precisando fazer o gol também, né? Já tava. Partidas foi aquele caso do Inter. O Inter já estava um tempão sem tomar, tomou. Sim. O Goiás já estava um tempão sem fazer e fez. Isso. Né? Mas eu vou continuar acreditando que o Goiás é time que não marca gols. Não marca gols, é verdade, né? verdade. E o Cruzeiro melhorou muito defensivamente. O Cruzeiro já chegou a 4 SG depois Copa, já se igualou a Corinthians e Santos. O Santos, né? Tem um a mais ainda, né? O Santos... 9. O Santos tem 9, mas eu estou falando no pós-Copa. Ah, sim. O Inter tem 5, Corinthians tem 4, Cruzeiro agora também tem 4. Tá? E o Santos também 4 SG. São os que estão liderando aí. Agora, eu vou acreditar no SG do Cruzeiro. Acredito sim, porque o Cruzeiro está defendendo muito. Não vejo muita ofensividade no time do Goiás. Também não. E vamos às melhores peças desse jogo. Colocamos o Renan. Cruzeiro finaliza bem. O Renan fez 6 defesas difíceis, né? Foi muitas, né? Sinistro. O Corinthians exigiu muito, então mesmo levando 5 gols, ele fez 8 pontos. 8 pontos. Rebentou. Então o Renan aí, boa opção. Do outro lado nós temos Dedé. Dedé, cara, tá parecendo lateral, meio de campo, ou atacante. Pois é, ele dá assistência, faz gol, né? Ainda rouba as bolas, 2 bolas por jogo que ele sempre rouba. Então o Dedé aí tá fenomenal. Então tendo que acreditar sim, bom nome aí para essa rodada. No meio, Everton Ribeiro. Cara que quando não tá dando assistência e nem fazendo gol, tá rendendo, sofrendo falta e finalizando. Ao contrário do Goulart, que quando não acontece gol e assistência pro Goulart, o Goulart tá errando passe fazendo falta. Que é a nossa próxima indicação. Exatamente. Everton Ribeiro tá sendo mais seguro, eu acho boa opção. Sim. Agora, o Goulart
Isso. Tem um detalhe aí, né? Exatamente. Uma motivação extra, já que ele teve ele surgiu a sua fama mesmo no Goiás, né, Antônio? Foi. Teve uma linda passagem pelo Goiás. Uma linda passagem lá, teve seu nome ovacionado pela torcida, vários jogos, marcou muitos gols pelo Goiás, inclusive no Serra Dourada. Pois é. Então o Ricardo Goulart conhece bem o caminho do gol ali na Serra Dourada. Mas pode ser que quem ele sabe marque agora não vai fazer pelo Cruzeiro e ele vai estar motivado, sua família vai estar no presente. Então um jogo aí de motivação para o Ricardo Goulart. Concordo. E o Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, a gente falou, cara. O time está na liderança, então está constantemente vencendo, constantemente o técnico vai bem. Vai bem. Então, 5 pontos ali, quase toda a rodada. Você ficou em dúvida de qual técnico vai ser melhor? Vai no Oliveira. Vai no Oliveira, isso aí. Né? Finalizamos, Coutinho. Beleza, finalizamos aí mais uma rodada. Esperamos que possamos melhorar ainda mais ou manter, né? Porque aí pontuamos ali acima dos 67 e isso é importante. Com certeza. Beleza? Então vamos chamar agora o Magnata. Joga na tela aí. É isso aí, Coutinho. Lembrando a galera aí que o Magnata subiu 6 cartoletes na rodada anterior e continuamos ali na casa dos 200 melhores do Nacional. Pois é, fez uma pontuação até boa, né? Foi. 67 pontos. Foi sim. Então o Magnata continua arrebentando. Agora, difícil ganhar posições agora, a partir de agora, né? Entre os mais ricos do Nacional. Muito difícil. Vamos ver se até o final do ano a gente tá almejando aí ficar no top 20, né, Antônio? Pois o pessoal agora dali pra frente só joga pra subir cartoleta. É verdade, vai ficando difícil. Mas qual que é o Magnata aí da 17ª rodada? Isso aí, vamos lá então. Começamos aí com o goleiro Jefferson. Jefferson, que pode ter SG, fez -2, né, se eu não me engano. Sim. Então vai subir cartoletas. Vitor Luiz na lateral. Outro que eu acredito que tem SG e pode participar lá na frente, fez uma pontuação baixinha, deve subir cartoletas. Pará também fez quase -3. Foi. E o Grêmio tem chance de SG, já que o Corinthians só marcou um gol fora de casa e o Grêmio é time de SG, né? Isso aí. Os zagueiros é Henrique e Lúcio. Henrique e Lúcio, o Henrique do Fluminense também. Pode ter SG porque o Sport ainda não marcou fora. Sim. E o Lúcio, que é campeão das roubadas, e o Palmeiras precisa vencer. Tô achando que o Palmeiras vai entrar focado em não levar esse gol. Também tô achando. No meio temos o Conca, Goulart e Dátulo. Bom, 3 nomes aí que já mostraram o serviço desse Cartola, né? Então, jogadores que batem bola parada, não sei o Goulart. Sim. Mas o Goulart é aquele cara que joga lá dentro da área. Então são 3 bons nomes aí que fizeram uma pontuação ruim, devem subir agora. Também acho. Na frente, Fred, Diego Tardelli e Alexandre Pato. É ataque aí também de seleção, né? Pois Todos é. 3 já passaram na seleção brasileira. Então eu acho que tem tudo sim para fazer, tem bons jogos, né? Vamos lá, vamos acreditar. Quem vai comandar é Cristóvão Borges. Cristóvão Borges que fez nenhum ponto. Sim. Né? E sim. se tiver o SG e vencer, como a gente está esperando, aí vai subir cartoletas também. O Magnata tem acertado os técnicos, né? Tem sim. Se dá bem. Então, beleza, fechamos aí o Magnata, vamos direto para a seleção da rodada. Joga na tela aí. Então lembrando que na rodada anterior nós fizemos aí 74,5. Foi uma boa pontuação. Excelente. Né? Voltamos ali para casa entre os 1000. Entre os 1000, estamos na casa dos 600 melhores. Isso aí. Mas é aquela história, vamos focar fazer sempre acima dos 67. E aí, vamos esperar que essa seleção aí também possa passar dos 67 novamente. Isso aí. Vamos a ela. Isso aí. Começamos com o goleiro Marcelo Groi. Marcelo Groi, que deve ter SG, quando joga em casa ali, conquista SG, faz 8, 11 pontos, né, Antônio? Então vai ser uma boa opção. Os laterais, Edilson e o Wellington Silva. Edilson, tem chance de SG, cara participa muito lá na frente. O Wellington Silva está sendo seguro, jogando em casa e fora de casa. Então são bons nomes. Os 2 aqui nós vamos na segurança. E os zagueiros, Lúcio e Dedé. Lúcio e Dedé. O Dedé tá voltando a fazer boas atuações, né? Não é só gol e assistência, tá roubando bola de novo. Sim. E tem uma chance também de SG, então o Dedé vai ser uma boa. O Lúcio, mesma coisa. Sim. Campeão das roubadas e tem chance de SG. Meio campo, vamos acreditar no Felipe Bastos. Felipe Bastos, pontuação segura já em 2 rodadas, o cara rouba bola, finaliza, sofre faltas. Muito bom Felipe Bastos, hein? Seguro também, Paulo Henrique Ganso.
Outro que tá roubando as bolinhas seguro, campeão das assistências, agora fez até gol. Foi. Então, mesmo sendo clássico, o Ganso pode ir bem, já que ele foi bem também nos clássicos, né? Isso aí. Que já jogou. Vamos acreditar aqui no Ricardo Goulart, que vai enfrentar o Goiás dessa vez. Pois é, a galera deve estar preferindo o Everton Ribeiro, eu até concordo. Sim, também. Mas a gente vai jogar com a mística do Ricardo Goulart, que já fez ex-Goiás. ex-Goiás, muitos gols no Serra Dourada. E o Ricardo Goulart sabe que está devendo, ele deve estar doido para marcar. Verdade. E também quem a gente vai confiar aqui é o Conca, que está devendo. Outro que está devendo, o Fluminense está na hora de vencer. E se está na hora de vencer, quem vai participar disso lá é o Conca, com certeza. Então, Também deve ser uma boa opção. Na frente, Caio Henrique. Caio Henrique. O Henrique está vindo bem sempre, Sim, tem um sim. bom jogo. Tem. O Caio está fazendo os pontinhos seguros. Se marcar, vai fazer acima dos 10 pontos. Então, eu acho que o Caio dessa vez marca. E quem vai comandar a equipe vai ser o Wagner Mancini, Coutinho. Pois é, vamos acreditar aí no Botafogo. Eu acho que o Botafogo melhorou muito defensivamente, não deve levar esse gol, né? E se marcar 2 gols ali, né? Vai ser bom. Acho que o Wagner Mancini já fez mais de 2 perdendo de 1-0. Ficamos na dúvida aí se colocar o Marcelo Oliveira, que é uma peça constante, segura. uma peça segura. Sim. Mas estamos levando mais fé aí no Botafogo por jogar em casa. Isso aí. Né? Quem sabe faz mais gol que o Cruzeiro. Muito então, bem. Fechamos aí mais uma seleção da rodada, mais um Jornal do Cartola. Agradecer a todos que têm nos acompanhado, todos que têm comentado lá. Né? É muito gratificante para nós, né, Antonucci? Então, continue ligado, porque aqui você tem as melhores dicas para formar o seu time campeão. Valeu! Boa sorte! Come on!